E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, direto ao ponto. Planilha simples e eficiente para a organização financeira. Solta a vinheta. Então, eu criei essa planilha logo quando eu me formei. Eu tinha uma certa preocupação em saber quanto eu ia ganhar e o quanto eu já estava devendo, quanto eu poderia gastar, seja em saídas, em compra de alguma coisa. Eu era autônomo e eu trabalhava em algumas clínicas. Então, tinha mês que eu ganhava um pouco mais, tinha mês que eu ganhava menos. Eu não tinha férias, 13º. Já pensava um pouco também lá na frente, numa aposentadoria, numa previdência. E depois, com o tempo, eu até fui para a área de concurso e consegui passar, mas aí a gente deixa isso para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que essa planilha, ela foi o que começou a me organizar para eu ver os rumos da minha vida, né? É, os meus ganhos mês a mês, para eu ter ideia, enfim. E ela é bem simples, tá? Ela não é bonita, mas ela tem um certo visual. Eu organizo ela em algumas abas, como vocês estão vendo, e na primeira aba eu deixo o ano, de um ano para o outro eu altero, eu ainda tenho outros tipos de planilha também para acompanhamento, mas essa aqui é que eu faço mês a mês. Então, um exemplo aqui em janeiro, né? Digamos que a pessoa receba no dia primeiro o pagamento de 4.000, o aluguel, sei lá, vence dia 5, ela faz a feira também no dia 5, o plano de saúde pode ter um vencimento dia 10, o cartão, sei lá, dia 7, curso, se a pessoa fizer uma faculdade, até o dia 10. Mas repare que o primeiro passo para a pessoa começar a se organizar é ela ter ideia do que está devendo, é anotar tudo, seja em planilha aqui, que eu vou fornecer para vocês, seja no celular, seja em papel, em caderno, enfim. Então, essa pessoa, por exemplo, ela ganha 4.000, mas a gente pode ver aqui que a soma do que ela deve todos os meses é 4.700. Então, já fica R$ 700 negativo todo mês. Então, o que ela pode fazer? De repente, ela pode tentar uma renda extra, pode tentar mudar de trabalho, nem sempre é possível, nem sempre é fácil, mas a vida é isso, é luta, é batalha. E ela pode tentar enxugar os gastos de alguma forma, né? Então, digamos, aluguel, meio complicado, né? Só se for mudar para um imóvel menor, mais afastado, mais velho. Feira, de repente a pessoa consegue, sei lá, uns R$ 100 de economia, né? Trocando de marca, trocando de produto. Plano de saúde, de repente ela pode economizar mudando também de empresa. Cartão, né? O ideal é que seja zerado, mas de repente ela baixou aqui para 200. Opa, então já começou a sobrar o quê? R$ 100. Curso, que é um investimento nela própria, está se qualificando, né? Para ter uma faculdade, para ter uma pós, o que seja. Isso aqui pelo menos é temporário. Então, se agora está sobrando 100, lá na frente vai sobrar o quê? R$ 1.100. Então, o primeiro passo é isso, é saber mapear. Às vezes vai dar para cortar gasto, às vezes não vai. Mas também as pessoas têm que aprender a fazer escolhas sábias. Às vezes a gente compra muito por impulso. Aquelas pequenas compras de 5, R$ 10, pega um Uber aqui, pede um iFood ali. Será que realmente precisa? Será que a gente pode fazer com frequência? Ou deveria fazer com uma frequência um pouquinho maior, em vez de pedir todo dia, como algumas pessoas, de repente uma vez por semana? Então aqui eu estou mostrando que para o mês de fevereiro, né, tá do mesmo jeito, mudou a cor lá do mês, março, abril e assim vai até o fim do ano. Nessa aba aqui de mês a mês, aí ele vai puxar lá o salário da pessoa todos os meses, eu acho muito bom fazer isso. E aí ele faz um total anual. Aqui eu também tenho, digamos, o início, quanto essa pessoa tem de patrimônio, de dinheiro economizado em conta de banco e quanto chegou no fim do ano. Isso é bom para ver a evolução, se aumentou, se diminuiu. A gente espera que sempre aumente, né? Mesmo que pouco, mas que aumente, que fique nessa direção. Aqui eu coloquei o quê? Contas um, 2, 3, 4. O ideal é que se tenha uma conta para concentrar todo tipo de gasto, de investimento, para poder ter um bom relacionamento com o banco, conseguir financiamento. Mas, enfim, eu pessoalmente não faço assim. Eu estou dizendo assim, o que eu já estudei, o que eu já vi especialistas falando. O que eu faço para mim, eu divido nessas 4 contas, 4 bancos diferentes. Hoje em dia tem milhões de fintechs por aí.
E aí eu coloco uma conta, sei lá, que é a minha principal, mas as outras contas, por exemplo, uma é um dinheirinho de férias, que apesar de eu ter uma remuneração, eu nem conto com ela, eu uso para outras coisas, né? O de férias eu deposito todo mês um pouquinho numa certa conta. Aí eu tenho uma outra conta que é para um objetivo de médio prazo, né? Para comprar alguma coisa um pouquinho mais cara. E uma conta 4 que, sei lá, seria uma conta numa corretora de investimento, numa renda fixa, numa renda variável, no investimento do exterior, numa cripto. Então eu saio dividindo, são como se fossem várias caixinhas. Nubank, Banco Inter, eles têm umas caixinhas dentro dele que você consegue criar e vai depositando. Mas eu ainda não fiz isso. Eu prefiro dividir em várias contas de banco e vou administrando dessa forma. Nessa coluna G aqui, a gente tem o aporte, né? No meu caso, que eu tenho alguns investimentos, né? Então, todo mês está me gerando alguma coisinha de lucro, de dividendo, de juros. Aí eu pego e subtraio daquilo que de fato eu gastei do meu dinheiro. É um aporte, né? Então, por exemplo, se eu investi R$ 1.000 no mês, mas 500 foi dividendo, 500 é o que foi do meu bolso mesmo. E nessa coluna H, a diferença para o mês anterior. Quando for colocando os valores lá, que ele vai somar aqui, aí vai mostrar que em janeiro, sei lá, eu tinha R$ 2.000 e em março eu tenho 2.500. E a observação aqui é considerar o último dia do mês, né? Quando é por volta de umas 7, 8 horas da noite, eu faço essa contabilidade minha para comparar o mês a mês. Também temos aqui uma aba de renda fixa, que apesar de ter aqui na mês a mês, aqui eu meio que repito o valor que está lá, né, em uma daquelas contas, mas eu gosto de fazer também uma comparação para ver a evolução percentual e a própria evolução nominal dos investimentos. Aqui na prévia, é, eu gosto de fazer o seguinte também, né, que eu já sei o quanto eu vou ganhar e eu já sei o que eu estou devendo, mas eu só anoto aqui na de 2025 depois que eu pago isso, entendeu? Aqui é como se fosse o que eu já estou programando, planejando que eu estou devendo, de um mês para o outro. Mas aqui em 2025 é quando naquele mês de fato eu pago. E aqui em gráficos, à medida que vocês forem preenchendo as informações e tal, aí vai aparecendo as linhas de sobe e desce. Beleza? Então, é como eu falei, uma planilha simples, eficiente, que tem as fórmulas lá. Você vai anotar tudo o que entra, tudo o que vai sair e o que você já pagou, que já saiu. E é o começo para você começar a sair do atoleiro e, quem sabe, poupar e depois investir. Beleza? Obrigado aí pela atenção. Curte e compartilha o vídeo. Ajuda esse canal a crescer. Valeu! Bye.